Obrigado. Estou muito feliz de estar participando aqui do evento. Ainda mais que eu vou poder compartilhar com vocês uma das questões que me perseguiram boa parte da minha vida. Por que alguns países são ricos e outros países são pobres? Por que o Brasil ainda não deu certo? Então, eu recorri a diversos ramos do conhecimento, teorias econômicas, e caí no conceito cunhado por filósofo Nassim Taleb, chamado antifrágil. Se a maioria de vocês nunca ouviu falar do conceito de antifrágil, que fique registrado. Num futuro muito breve, esse conceito vai ser o mais difundido. Vocês vão cansar de ouvir falar de Nassim Taleb e do conceito do antifrágil. Para explicar o conceito do antifrágil da forma mais simples e direta possível, vamos pensar o que é o frágil. Pensa num objeto como uma taça de vidro lá. Se tiver qualquer desordem, volatilidade, perturbação, essa taça tende a quebrar. Ela é frágil. Já se perguntassem para as pessoas, qual que é o oposto do frágil, Richard? Aí vem na cabeça aquele conceito que é super difundido. Robusto, resiliente. Não! O robusto e resiliente, ele simplesmente sobrevive, ele suporta os choques. Então, ele é neutro. O antifrágil, não. Ele se beneficia do caos, das variações, de todos os membros da família da desordem, inclusive o fator tempo. Então, imagina um pacotinho, se ele fosse antifrágil, ao invés de estar escrito lá no correio frágil, cuidado, que pode quebrar o que tem dentro, ele faz uma viagem longa ali de carga, é chacoalhado, bate, na hora que ele chega mais forte, ele se beneficia. E esse conceito do antifrágil, ele pode ser aplicado em todas as áreas, todas. Hoje eu vou mostrar para vocês uma aplicação na economia. Países que são frágeis e países que são antifrágeis. Ou seja, países que de repente parece que está tudo indo bem, de repente vem um colapso econômico. E países que não importa a incerteza, não importa a crise, eles se fortalecem e ficam cada vez mais fortes. E a gente vai entender o porquê disso. O antifrágil e o frágil, ele aparece em sistemas complexos. O que é sistema complexo? É tudo aquilo que tem muitas partes conectadas, sofrendo interações, competindo, cooperando entre si, aquela bagunça que você perde a noção de causa e efeito. Você não consegue saber o que está causando o quê. E o mundo real, ele é complexo. Apesar de você ter vários especialistas e ramos do conhecimento querendo tratar o mundo bonitinho, linear, modelinhos, querendo fazer previsões, não, ele é complexo e está se tornando cada vez mais complexo pela ação humana, mais etapas, mais procedimentos. E por isso que se a gente reparar de uns tempos para cá, quantas crises uma colada na outra no mundo, quantos acontecimentos. Tivemos aí recentemente, aí ontem, um super ataque hacker. Então, o mundo muito conectado, cada vez mais complexo. Então, eu vou mostrar para vocês um manual para a gente entender o que torna uma economia frágil e o que torna uma economia antifrágil. Porque a gente tem que discutir, principalmente nesse momento, o nosso país, tudo o que a gente vem passando. A gente tem que voltar a ter a ambição de querer chegar num patamar maior. Chega só de reclamar, no Brasil é assim. Não, tem um caminho e a gente vai ver como. Antes disso, eu quero mostrar para vocês que essa imagem, ela resume como a maioria dos economistas explicam a economia e uma minoria explica a economia. Você vê aí que você tem um gato dentro de uma máquina de lavar roupas. A maioria dos economistas tratam a economia como se fosse uma máquina de lavar roupa. Ou seja, um sistema não complexo, que eles conhecem as engrenagens, que tudo é bonitinho, linear, previsível. Mas não! O mundo real, a economia real, ela se parece muito mais com um gato, que é um sistema complexo. Então,
essa é uma distinção muito importante do não complexo e do complexo. A gente tem que parar de tratar a economia como se fosse algo mecânico. É algo natural, a gente tem que voltar às raízes da natureza. Vocês vão ver, dentro dos itens que eu separei, o que fragiliza uma economia, ou seja, o que torna essa economia mais vulnerável a qualquer tipo de incerteza, volatilidade, variações, qualquer coisa que saia do script que dê errado, essa economia ela já pode entrar em colapso. Primeiro ponto, centralização. Esse conceito você pode aplicar tanto para país, empresa, decisões. Olha só, isso aqui é um sistema de redes. Sistema de redes é o coração de um sistema complexo. Então, visualmente, a gente vai entender por que a centralização é frágil. Você pode ler milhões de livros, teorias, argumentos. Olha que fácil. Você tem aí as conexões do primeira figura. Quanto maior a bolinha, quer dizer que tem mais conexões dela. Olha só um sistema extremamente centralizado. Tem um grande hub no meio e tudo conectado a ele. Aí eu pergunto, esse hub, ele comete um erro gravíssimo. Ele espalha ou não para todos os outros? Imediatamente. Agora, pior ainda, esse grande hub sofre um ataque e a gente tira ele. O que acontece com esse sistema? Se parte. Ah, Richard, vamos montar agora um negócio mais bonito, mais descentralizado. Olha lá, tem os hubs ali, mas tem um hub central também. Você tira ele, o que acontece com a rede? Se parte. Agora, um sistema verdadeiramente descentralizado. Você tira os principais hubs, a rede continua existindo. Então, em toda a economia que você tem, por exemplo, um governo central, um governo federal, um parlamento europeu tomando as decisões por diversas outras regiões, é frágil. A descentralização é o caminho. Você pensar em termos locais, cuidar primeiro do seu bairro, da sua cidade. Imagina uma pessoa ali distante, tomando todas as decisões e espalhando erros, ou se ela tiver algum problema, ela comprometendo toda a rede. Então, toda centralização é frágil, seja em países, seja em empresas. Intervencionismo ingênuo, que é o quê? É o ser humano achar que hoje em dia ele é moderno demais e pegar a estatística de tudo que é coisa. Ah, eu tenho dados, big data, e aí ele fica o quê? Tentado a querer consertar tudo aquilo que ele acha que está errado. E aí ele acaba provocando o que na medicina é chamado de iatrogenia. O que é iatrogenia? É quando o tratamento provoca um mal muito maior do que a própria doença. Então, o efeito colateral do tratamento acaba sendo muito pior do que a doença. Então, o interventor ingênuo, ele acha que ele tem que mexer em tudo. E como é um sistema complexo, o mundo real, que a gente não tem noção de causa e efeito, ele começa a fazer a maior bagunça. Um exemplo para vocês históricos muito interessante é a história de Hong Kong. Em Hong Kong, o Sir John Copperwhite, que comandava a Hong Kong quando ela ainda não era próspera, sabe qual foi a atitude dele? Ele mandou fechar os institutos de estatística, que ele falou, se não tiver dados, o Reino Unido, a Grã-Bretanha não vai me encher aqui. Então não vão querer ficar propondo uma política A, uma política B. Como não tem dado, então deixa rolar, deixa aí no natural. Então cuidado com isso. Tem muitos ruídos no mundo de hoje. Foquem mais em sinais concretos. Então, o interventor ingênuo fragiliza aquela história de vamos intervir em tudo, quero abaixar o preço disso, quero aquilo, quero impedir que a empresa tal faça isso. Isso sempre dá errado. Decisões que dão certo, as que vêm de baixo para cima das pessoas. As que dão errado, as que vêm de cima para baixo. Dívidas. Dívida é sempre uma escravidão para um país. Porque quando você está endividado, você, país, pessoa ou empresa, você perdeu a sua margem de manobra, você está na mão dos outros. Qualquer imprevisto que você tiver, você está condenado. Todo o seu plano tem que dar certo. Caso contrário, só você pensar, se está atolado em dívida, uma pessoa, uma empresa, um país, ele tem algum tipo de escolha ou ele acabou de ser escolhido? Então, dívidas sempre fragiliza. Esse negócio de dívida boa, dívida ruim, o cara que fala isso, você vai e chuta ele, porque toda dívida é frágil. Produzir castanhas de caju, chips de computador, soja ou carros, bananas ou computadores, faz diferença? Toda
diferença. Um país é rico, para você ver se ele é rico, é aquilo que todos os habitantes juntos, de forma coletiva, são capazes de produzir. Países ricos produzem produtos e serviços de alto valor agregado, produtos de alta complexidade. Países que só produzem recursos naturais, o tipo de sociedade que emerge disso é muito ruim, é nefasto. Mais para frente, a gente vai ver por que, quando você parte para produzir produtos e serviços de alto valor agregado, emerge um outro tipo de sociedade, um outro tipo de produtividade, tem outro tipo de exigências, instituições. Então, assim, um país que está focado só nesses produtos, ele é frágil. Além disso, tem um economista que criou uma teoria, Davi Ricardo, vantagens comparativas, ele falava, não, você é bom em produzir banana, produza só banana, e com o dinheiro que você ganhar na banana, você compra os outros produtos de maior valor agregado. Só tem um problema, né, Davi Ricardo? Qual que é o problema? E se o preço da banana desaba? E se ninguém mais no mundo quer comer banana? Tá vendo? Você está totalmente focado. É igual aquela empresa que tem um grande cliente e o resto pulverizado. Se aquele cliente vai embora da empresa, o que aconteceu? A receita da empresa desaba de repente. Falta de pele em risco, skin in the game, quer dizer o quê? Você tem muitas pessoas nos países, nas economias frágeis, tomando decisões sem o deles na reta, sem a pele deles em risco. Se dá errado aquilo, ele não tem nenhuma desvantagem. Nenhuma, ele não responde por aquilo. Isso vale também para empresas e setores protegidos, e até profissionais que às vezes pregam uma coisa, e você vai ver na vida real do cara, ele não aplica aquilo. A pele dele não está em risco. Essa imagem é o rei Alexandre o Grande, porque eu fiz questão de colocar ele. Ele queria declarar guerra, ele queria ser um grande conquistador, mas ele era o primeiro a estar lá na linha de frente da batalha. Ou seja, ele tomava decisões, mas a pele dele estava em risco. Isso é um diferencial brutal. Uma sociedade que todo mundo está com a pele em risco, que se responsabiliza pelas suas ações, as pessoas tomam outro tipo de ações. Agora, uma sociedade que você, não importa o que você decida, não é você que vai dançar, o ônus não vai vir para você, a desvantagem, por exemplo, se dá certo, a vantagem, o Richard aí, o cara é legal, aí dá errado, você se ferra e eu não. Eu falo, a vida é assim, pele em risco. Já na economia antifrágil, ou seja, uma economia, não existe uma economia perfeita no mundo, um país assim. Você tem graus de antifragilidade, uns mais, outros menos, como grau de fragilidade também, como, por exemplo, o Brasil passou um tempo atrás. Você vê que em 2010, o PIB cresceu 7%, o indicador econômico que todo mundo acompanha. O PIB está crescendo, só que cresceu com fragilidades. E aí agora todo mundo está sentindo na pele a conta. Então, cuidado também com indicadores econômicos. Tem que ver se você está acumulando ou removendo as fragilidades. Na economia antifrágil, a primeira característica é essa, descentralizada. O melhor exemplo político que vocês podem ter é a Suíça. Quem é o presidente da Suíça? A maioria nem vai saber. Por quê? Porque lá muda todo ano, lá você tem uma democracia direta, lá valoriza a localidade. Cada suíço pode opinar ali daquela região que é próxima dele, do dia a dia. Ele pode cobrar o cara que está tomando a ação, o cara não está longe. E ele não tem nem como cobrar, é o dia a dia, é a pele em risco. Então, se vocês querem pesquisar um sistema político sensacional, pesquise como funciona os cantões aí da Suíça. Outro exemplo de descentralização. A Alemanha, a produção dela é muito descentralizada, eles priorizam muito empresas que têm de 100 a 200 funcionários e principalmente as economias locais. E aí eles vão interligando todo o país. Está vendo? Eles vão formando aquela rede que a gente viu, mais descentralizada. Eficiência da via negativa. Isso é um conceito mais importante que tem. Ao invés de você ser um interventor ingênuo e querer ficar acrescentando coisas àquela economia, primeiro foque em remover as fragilidades. Isso vale para a vida também. Ao invés de querer acrescentar, eu tenho que fazer, você tem que primeiro mapear as suas fragilidades e removê-las. Remova fragilidade, é o caminho natural para você alcançar a antifragilidade, ou seja, se beneficiar do caos, se beneficiar da aleatoriedade, se beneficiar da incerteza. Estrutura produtiva diversificada. Economias antifrágeis produzem de tudo, principalmente
produtos e serviços de alto valor agregado. E para isso, os físicos que estão estudando as redes, o César Hidalgo e o Barabasi, olha que legal, eles descobriram que o ser humano e as empresas têm um limite de capacidade de armazenamento de informações. E para você fabricar produtos complexos, passa desse limite. Então, por exemplo, chama person byte. Então, por exemplo, para fabricar um avião, você precisaria de 15 person bytes. Ou seja, o que eles estão mostrando? Que o país e a economia que se torna antifrágil é aquela que as pessoas e empresas conseguem formar alianças. Ninguém vai sozinho. Tanto que eles formam um sistema produtivo eficiente coletivo. Quer ver o maior exemplo disso? Como é que explica que o tal trabalhador brasileiro, que é ineficiente, improdutivo, se você remove esse cara daqui e insere ele em sistemas coletivos produtivos, como Alemanha, Japão, só dele ser inserido lá, passa um tempo, algumas semanas, o cara já está produzindo igual um alemão, igual um japonês. Por quê? A chave de tudo, produtividade é uma questão coletiva e não individual. Esse é o pulo do gato. E numa estrutura produtiva de produtos e serviços complexos, a industrialização, você tem diversas etapas que são necessárias, você desenvolve uma indústria de serviços complexos, você está aí a Revolução 4.0, que vai ser máquina conversando com máquina dentro da fábrica, ou seja, cria os melhores postos de trabalho, aqueles que vão pagar altos salários e não aqueles que vão desaparecer. Então, o Brasil, enquanto ele for focado em um país de commodities, ele está condenado. Ele tem que partir para diversificar a produção, partir para a industrialização e formar um sistema coletivo eficiente, melhorando a infraestrutura. Por que melhorar a infraestrutura é importante? Porque você está facilitando as conexões entre as redes. É isso, a gente se conectar. E o brasileiro ganhar consciência que ele tem que trabalhar em equipe. Nenhum país se torna antifrágil com mentes individuais brilhantes. Se torna antifrágil com uma mente coletiva brilhante. Pouca dependência externa e redundância, ou seja, tem um nível de endividamento baixo e redundante. Olha o relógio aí, se falha no meio, os outros continuam funcionando. Isso é um princípio da natureza. A natureza se prepara para aquilo que não aconteceu. Por isso, se você gosta de olhar o passado e séries históricas para tomar sua decisão, esqueça. Porque vai acontecer aquilo que não está na série histórica. E a natureza ela vem se preparando para isso. Por isso que a natureza está aí até hoje. Expostos periodicamente a agentes estressores. Quer dizer o quê? Livre concorrência, incentivo à competição. Então, tem que competir, tem que sentir sempre fora da zona de conforto. Chega, país frágil é aquele que protege setores, é o país dos coitadinhos. Do antifrágil, não. Todo mundo ali disputando. Mas, e incentivando o erro. Mas aí agora vocês vão ver. Como é um sistema descentralizado, os erros se propagam? Não. Eles servem de aprendizado. Você aprende, já que não comprometeu o sistema. Agora, um sistema frágil, centralizado, aconteceu qualquer erro, é o tipo de erro que não pode acontecer. Por quê? Ele fragmenta toda a rede. É o erro que te leva à extinção. E por isso, para finalizar, uma frase que foi dita num seriado aí que está fazendo muito sucesso, até perguntaram para o Taleb se ele fez essa frase, e ele disse, não me lembro, mas está totalmente aprovada, então eu compartilho com vocês, become antifragile or die. Em português, se torne antifrágil ou morra. Muito obrigado.